Olá, eu me chamo Tereza, sou professora da Universidade Federal Fluminense, do campus de Nova Friburgo, e hoje eu vou entrevistar a Mabi, que vai contar um pouco para a gente como foi a experiência dela se mudando para Nova Friburgo para fazer um curso de graduação. Mabi, obrigada pela sua participação. Eu queria começar te pedindo para falar um pouco sobre o que você está fazendo de graduação em Nova Friburgo. Sim. Meu nome é Mabi, eu curso Biomedicina na UF de Nova Friburgo. Estaria no terceiro semestre da graduação. E como é que foi para você esse processo de escolher Nova Friburgo e de se mudar para a cidade? Então, eu nunca tinha ido para Nova Friburgo, na verdade eu nunca tinha saído do meu estado, né, que eu sou de São Paulo. A primeira vez que eu fui para Nova Friburgo mesmo foi para fazer a matrícula. Então eu fui uns 2 dias antes, conheci a cidade, fiz a matrícula, já vi onde eu ia ficar, né? Então foi ali que eu conheci mesmo a cidade, a região também. E como é que foi a mudança depois disso, quando você foi de fato ficar em Nova Friburgo? Então a mudança em si, eu fui com meu pai, na verdade a gente foi de carro, né? Então foram 9 horas de viagem, a gente levamos minhas coisas, né? Chegou lá, eu fiquei numa república que eu não sabia a distância, mais ou menos. Quando eu fui ver, era meia hora da faculdade, andando, né? Então, foi bem complicado. Mas logo depois eu consegui um apartamento, né, compartilhado, mais próximo da faculdade, foi quando eu me mudei. Então, eu não cheguei nem a ficar nem um mês na república, né? Eu logo procurei um anúncio de divisão de apartamento e foi aí que eu comecei a compartilhar e morar mais perto da faculdade. Então, pra mim foi uma mudança, muito brusca, né? Porque aqui eu era na casa dos meus pais, né? Então, eu tava aqui no meu conforto, na minha zona de conforto. E, de repente, eu fui para outra cidade, outro estado, né? E, por sinal, de ônibus, eu demoro 12 horas para chegar aqui na minha casa, né? Dos meus pais. Então, para mim foi muito complicado, assim, a saudade. Mas é uma coisa que eu sempre desejei. Eu sempre quis estudar fora, numa federal. Então, é um sonho se realizando para mim. E você até já falou um pouquinho, né, como foi essa mudança, se foi para um lugar que não era tão perto, e depois você mudou, que essa distância dos pais também mexeu um pouco com você, mas você acha que, como é que foi a sua adaptação? Apesar disso, foi fácil? Como é que você enxergou esse momento? O pessoal da cidade já foi muito receptivo, a faculdade também, o campus, as professoras foram muito receptivas. Então, assim, a adaptação foi um pouco mais fácil por essa recepção, né, que eu tive, mas sempre tem aquelas dificuldades, né, de se adequar na rotina da faculdade, casa, e é almoço para fazer, é janta para fazer, é atividade para responder, é estudo, né, então a gente acaba ficando meio dividido, mas com o tempo tudo vai se organizando, vamos entrando numa rotina e dá tudo certo. Parece que vira uma vida nova, né? Porque a gente sai da casa dos pais e aí tudo novo, tem que cuidar de casa, tem a faculdade, abre um mundo muito grande e muito novo, né? Sim, foi. E a primeira semaninha de aula, né? Eu pedi um professor, que eu cheguei atrasada, né? Aí, já fiquei até 5 minutinhos, né? Aí ele falou, o universitário come miojo, né? Porque eu tava fazendo arroz em casa e demorou. Aí meu aniversário come miojo, aí aquilo me chocou tanto, eu falei, caramba, será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Mas com o tempo a gente foi se organizando, acordando um pouco mais cedo para fazer a comida, chegar em casa só comer e voltar pra faculdade. Mas foi uma adaptação que a gente não levei tanto tempo, né? Porque acho que você sempre desejava muito, né? Então, assim, sempre quis sair da casa dos meus pais para viver um novo mundo, viver minha nova vida, minha nova história. Então, para mim, foi uma questão só de adaptação mesmo, de estar em outro clima, outra cidade, outro estado, mas de resto foi. E aproveitando o seu gancho da história de chegar 5 minutos atrasada, quais foram os desafios que você encontrou no primeiro semestre, no curso? Os desafios acho que foram esses mesmo, de equilibrar a questão da casa e a questão da faculdade, né? Então, assim, lidar com a questão da comida, compra, tudo sozinha e ter que ir para a faculdade. E aí também tem aquele lance de a faculdade não ter o RU, né? Então você tem que estar em casa fazendo a comida de qualquer forma, né? Você tem que se virar ali para
para conseguir se alimentar e estudar e ter um bom rendimento na faculdade também. Então, acho que a minha maior dificuldade foi essa, de equilibrar os horários para conseguir ter uma rotina fluida. E você enxerga algum desafio falando do curso em si, ou você acredita que os maiores desafios foram realmente nessa administração de casa com graduação, ou o curso em si trouxe algum desafio para você? O curso teve o desafio da linguagem, né? Então, assim, foi uma nova oportunidade, né? Muita coisa diferente de uma escola, é muito diferente de uma escola. Então, os professores são diferentes, os modos de avaliações são diferentes. Você tem um professor super carinhoso, outro professor que é super secão, então você acaba tem que ter essa maleabilidade, né? Mas só esse desafio mesmo, quanto à faculdade, o linguajar e as posturas dos professores diferentes, né? Que você acaba tendo ali, não tá num berço, né? Como na escola, que você tá ali toda acolhida pela escola, pelos professores, pela infraestrutura da escola. E depois de um ano, né, Mabi, lá em Friburgo, quais são as facilidades no seu dia a dia que você foi adquirindo, seja no seu convívio com a cidade, seja na universidade? As facilidades que eu obtive acho que essa questão mesmo de conseguir organizar minha rotina, foi assim, algo que me facilitou muito, então eu consegui montar mesmo um cronograma das minhas atividades do dia, conforme a semana, o mês, incluir a rotina de estudo da faculdade, não estudar só quando tem prova, mas todo dia chegar a estudar um pouquinho, então foi uma coisa que eu fui aprendendo, né, conforme o passar do tempo, e acho que é isso. A minha facilidade maior foi a questão de, depois que se adaptou, foi algo que fluiu bem, foi um aprendizado. E você acha que ainda tem algum desafio, alguma coisa que você precisa se adaptar mais, que ainda não é tanto uma facilidade, assim? Ou não, já está tudo dominado? Tudo é uma palavra muito complexa, né? Mas tem uma boa parte está bem dominada, assim. Eu me sinto uma parte bem importante na faculdade, assim. Acho que é mais a questão dos projetos em si da faculdade, né? Que a gente quer entrar, quer participar, e aí você fica meio com receio porque você é nova, você não sabe se aquilo vai te acolher bem, se aquilo é realmente o que você está pensando, mas por enquanto está tudo sob controle. Que bom, muito bom ouvir isso. E o curso de biomedicina, Mabi, ele foi a escolha certa? Você está gostando do curso? Então, eu fiz 3 anos de cursinho, né? Entre eles, eu fiz um cursinho comunitário, né? E durante o ensino médio, eu fiz um curso técnico em análises clínicas. Então, foi onde eu conheci realmente a área da biomedicina, onde eu tive contato, né? Então, eu tive um estágio prático num laboratório de análises clínicas, onde eu tive convívio com o biomédico, tive convívio com o hospital, mas o meu sonho mesmo sempre foi a medicina. Então, eu ainda quero cursar medicina, mas eu estou gostando muito do curso de biomedicina. É uma área incrível de pesquisa, não é só questão de laboratório, né? Então, a gente vai conhecendo isso ao longo do curso. Eu estou muito feliz mesmo com a graduação, com os professores, com o campo, com a estrutura lá da faculdade. Que bom, Mabi. A gente ainda não terminou, né? Mas eu já te desejo muito sucesso, tanto na biomedicina quanto nas suas empreitadas futuras em outros cursos também. E aí, para terminar, eu queria te pedir para dar um conselho para quem está querendo ir estudar em Nova Friburgo, e não só para os alunos, né? Mas também para os pais, porque a gente sabe que é um momento que mobiliza toda a família. Então, aqui em casa eu sempre tive o apoio dos meus pais, né? Então, assim, sempre apoiaram o meu sonho de ir estudar fora. Então, um conselho para os pais é que deixem os filhos voarem, né? Assim, os pais, eles não são eternos, né? Então, a gente tem que ter essa noção de vivência, como é viver longe dos pais. Essa questão de ter uma casa para cuidar, ter um estudo, né? Criar a sua história, né? A gente não pode ficar dependente do pai, né? Então, deixem os filhos voarem para os pais, e para os estudantes que estão em busca do seu sonho, voem, porque é muito importante para a nossa história.
Que bom, Mabi. Muito obrigada pela sua participação. Eu te desejo muito sucesso. A gente se encontra pela faculdade várias vezes, né? Em várias disciplinas, em projetos que a gente está junto. Então, muito sucesso para você. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, eu.